Bom dia, pessoal. Bom dia, 7 horas em ponto. Hoje é dia 14 de novembro de 2025. Nós estamos começando a última edição desta semana, porque sextou para a alegria de todo mundo. E hoje é dia de falar sobre os temas que ficaram enrolados ao longo dos últimos dias. Só lembrando aqui, temos uma efeméride aí, tá? Faz uma semana que o presidente da Câmara, Hugo Motta, escolheu um mega bolsonarista, né, e um mega servidor do esquema do Tarcísio de Freitas para atrapalhar o jogo nas negociações parlamentares sobre o pacote de segurança que o governo arquitetou. Arquitetou, mas que o governador de São Paulo oportunisticamente tentou dele se apropriar, nomeando aí o Derrite com a aquiescência, como eu falei, do presidente da Câmara, e isso acabou criando uma baita confusão em Brasília. Por quê? Guilherme Derrite, é um militar da rota, é um homem treinado para o exercício da violência. Ele não entende de segurança pública, ele entende de matar gente. E matar gente não é a solução para os conflitos do crime organizado, contra o crime organizado do Brasil. Isso tudo está ficando expresso pela incapacidade dele de gerenciar o ambiente político, ou de propor algo que seja digno de uma negociação que possa provocar um ponto de encontro entre governo e oposição num assunto tão grave quanto a segurança pública brasileira, né? Matizada pela ação desses grupos que viraram verdadeiras máfias, né? PCC, Comando Vermelho e tudo mais. Então, isso está aqui na nossa pauta hoje. O Haddad deu uma pancada no Derrite, que ele não entende nada de segurança pública, ele não entende mesmo, tá? Ele entende de matar gente. Uma coisa é segurança, a outra é assassinato para exercer o controle social. Não é isso? Lá na COP30 começamos o dia com protestos dos índios Munduruku, que estão lá reivindicando, entre outras coisas, o abandono do projeto da Ferrogrão e denunciando a ocupação clandestina de parte do seu território. E lá nos Estados Unidos, né, a expectativa aberta pelas negociações entabuladas pelo Brasil com o secretário de Estado Marco Rubio, de que ainda agora, no mês de novembro, nós podemos ter a revogação, ou pelo menos a mitigação daquele tarifaço, né? O que mais uma vez deixa, enfim, na poeira Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e todos aqueles malucos que lá nos Estados Unidos um dia se apropriaram, ou tentaram se apropriar da agenda diplomática de dois grandes países, né? Quem eram eles? Não eram nada, não eram ninguém. Esses são os temas de hoje. Já vou de cara aqui chamando meu companheiro Alex Amorim. Bom dia, doutor Alex. Como vai, Vossa Excelência? Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia a todos. Sextamos, Panunzio. Como você está? Tudo bem? Eu estou ótimo aqui, bem animado para o fim de semana, viu? Fim de semana Sim. que não vai fazer tempo bom por aqui, mas tudo bem. Estamos acostumados já. Eu acho que tem uma treta de São Paulo com São Pedro, viu, Alex? Porque não é possível, todo fim de semana entra uma frente fria. Sim. Para atrapalhar o nosso passeio ao ar livre aqui em São Paulo, né? E a Sim. cidade está muito convidativa. Quem não mora em São Paulo não tem ideia, mas a Avenida Paulista, por exemplo, aos domingos, vira aquilo que é a Gran Via lá em Madrid, né? Gente alegre saindo de casa cedo, e São Pedro sacaneando São Paulo o tempo todo. Qual é a treta desses santos aí, ô Alex? Então, Panunzio, é meio complicado. Eu mesmo sou do time frio. Às vezes eu e minha namorada, a gente gosta de ir no sábado ali na Feirinha da Liberdade, que ali é maravilhoso também. Tem algumas comidas japonesas, algo maravilhoso também ali. Então, eu gosto desse tempo mais frio, mas tá nessa semana fica calor. Aí chega sexta-feira, o tempo começa a cair, fica algo complicado aqui. Sempre tem que andar com guarda-chuvinha na bolsa, né, Panunzio? É isso aí. E atrapalha os passeios de bicicleta da galera que sexagenária ciclista, né? Sim. Ô, Alex, bom, nós vamos inaugurar uma sessão aqui de comentários sobre a meteorologia, tá? Nós vamos manifestar todos os dias a nossa opinião, contra ou a favor o mau tempo. Contra São Pedro ou a favor de São Pedro. Mas isso não vai ser hoje, não. Hoje nós vamos falar de futebol mesmo. Vai lá, Alex, o que nós temos aí para o fim de semana? Então, Panunzio, amanhã, 1h teremos um amistoso entre a seleção brasileira contra Senegal. Será o primeiro jogo dessa sequência de 2 amistosos que finalizará terça-feira ali contra a Tunísia. A seleção brasileira está com planejamento. Primeiro foi as seleções asiáticas que teve os amistosos. Agora vai fazer 2 amistosos
todas as seleções africanas. Lembrando que o Senegal é uma seleção muito boa, eu gosto bastante. Tem até o Mané, que é um jogador que eu gosto bastante, que jogou ali no Liverpool e agora atua no Al Nassr ali da Arábia Saudita ao lado do Cristiano Ronaldo. Porém, amanhã a gente vai verificar esse jogo 1h da tarde e segunda-feira a gente traz os melhores momentos, algo que aconteceu desse jogo, Panunzio. Gente, estou reparando, agora o Alex está magrinho no vídeo e está bigodudo também. Está fazendo uma mudança no layout aí, é isso? Tá bonito, Alex. Então, Panuzu, teve uma foto que a gente tirou aqui no auditório do ICL que eu vi que eu estava um pouco acima do peso. E a gente que tá acima do peso não tem essa noção. Então, no mesmo momento, eu procurei uma médica, uma endócrina, estou fazendo um tratamento. Nisso, eu perdi uns 17 quilos e Puxa vida, passa a receita para mim. Vou passar, Panuzu. Beleza, tem mais alguma coisa, Alex? Sim, e só para não deixar passar batido aqui, ontem teve a 13ª rodada do Campeonato Paulista Feminino. Teve o clássico entre Santos e Palmeiras 0x0, Ferroviária e Corinthians 0x0 e o São Paulo ganhou do Realidade Jovem de 4x0, que o Realidade Jovem é o lanterna ali da competição, Panunzio. 4x0 é uma bela goleada, hein, Alex? Sim, vamos nessa, Panunzio. Vamos nessa, bom dia para nós. O Alex continua aqui, nosso DTV, nosso diretor de TV, tá? Gente, temos novidade hoje aqui, vou anunciar para vocês, o Kleber Lourenço, aquele de quem eu falo todo dia, falo mal dele pra caramba, né? Todo dia sou obrigado a falar, matéria exclusiva do Kleber Lourenço, todo dia. Agora nós vamos ter o Kleber Lourenço aqui conosco, de vez em quando falando sobre o material que ele apura daqui a pouquinho, tá bom? E eu vou começar, como começo sempre, pela meteorologia, para você saber como vai ser o tempo hoje aí na sua região. Olha, o mapa da previsão hoje está assim, essa área verde aí mais a oeste do país inteira, debaixo d'água hoje à tarde. Esse aqui é o mapa da previsão da tarde, tá bom? Então as chuvas vão desde Roraima a oeste, né, passando por todo o Amazonas, por praticamente todo o Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, São Paulo, Paraná, até o litoral do estado do Rio e de São Paulo. Vai chover pra caramba aqui nessa região. Na faixa verde que está aí, ladeando essa faixa verde mais escura, também chove. E aí, no interior do Brasil, onde nós temos aí tudo em amarelo, é onde o tempo vai permanecer seco, né? Seco e muito quente, aliás, muito seco e muito quente. Vamos ver como é que estão as temperaturas e as condições para as capitais hoje. Em Porto Alegre, o dia começou com 17 graus, a temperatura vai a 29, um grau a menos do que ontem, né? Em Florianópolis, vamos ter 24 graus Celsius, em Curitiba, 22 graus Celsius, em São Paulo, 23, nuvens, pancadas de chuva, trovoadas, a mesma coisa lá no Rio de Janeiro, com 32 graus. Em Vitória, nós teremos 29 de máxima, nuvens, possibilidade de chuva isolada. Em Belo Horizonte, só nuvens, mas um calorão danado lá, 31 graus de temperatura. Em Campo Grande, teremos 25 graus de máxima, nuvens, pancadas de chuva, trovoadas. Em Goiânia, teremos 35 graus, chuva isolada. Não vai chover muito em Goiânia não, tá? E em Brasília, nem isso. Brasília, previsão só é de dia com algumas nuvens no céu e 30 graus de temperatura. O pessoal ainda está sofrendo aí com os ecos da seca, né? Lá no Tocantins, em Palmas, 36 graus de temperatura, só nuvens no céu, não tem esperança porque não chove. Tá? E Campo Grande já falei, pancadas de chuva trovoadas. Cuiabá, 34 graus, nuvens, pancadas de chuvas e trovoadas. Em Porto Velho, 32, aqui chove na região norte inteira, tá? Em Rio Branco também com 31 graus de máxima. Em Manaus, 35, Boa Vista, 33 graus centígrados. No Macapá, 34 graus. Em Belém, capital da COP, capital do Brasil hoje, 34 graus de máxima. Em São Luís do Maranhão, 32. Teresina, a caldeira do Brasil, 38 graus, só nuvens no céu, nada de chuva por enquanto. Em Fortaleza, 31 graus Celsius, né? Muitas nuvens aí, mas o litoral do Nordeste hoje vai ser um dia bom. Para quem não tiver que pagar os boletos, puder ir para a praia, vai ser legal hoje, vai ter bastante sol. 31 graus em Fortaleza, 31 graus em João Pessoa, em Recife, 29 graus. Em Maceió, 30 graus e em Aracaju, 30 também. E por último, Salvador, 29 graus. Mas, felizmente, os baianos que já não aguentam mais tanta chuva, né? Hoje vai ter um dia só de nuvens por aí, com temperatura máxima de 28 graus, tá bom? Essa é a condição da meteorologia para o país. E agora eu vou mostrar para vocês as manchetes no site
no portal do ICL, iclnoticias.com.br. Aliás, eu vou dar aqui um palpite que eu falo sempre. Se você quiser começar o dia muito bem informado, veja aqui o nosso Desperta e consulte também o site, o portal do ICL, porque é muito bom, tá? Sempre informações fresquinhas e muitas matérias que você só encontra aqui. Matérias que o nosso time apura e fecha para que você fique muito bem informado, tá? E hoje, olha só, matéria que daqui a pouquinho nós vamos ter com o Kleber Lourenço, né, nos explicando o que é isso. Os deputados esperam um quinto relatório do DERIT, um quinto relatório, é muito relatório, não é não? A primeira versão foi apresentada sexta-feira da semana passada, agora já vamos chegar no número 5, né? Quem sabe se agora ele desiste de tirar a Polícia Federal do foco da investigação do crime organizado e passa a promover aquilo que o Brasil precisa, que é um ponto de encontro entre as posições do governo e da oposição em benefício da população, que não aguenta mais ser acossada pelo crime organizado, né? E os caras aí brincando de fazer pirraça, né? Usando um tema importante como esse. Pirraça e proselitismo político, né? E aqui, olha, uma manchete secundária, os senadores, cansados das confusões da Câmara, cansados desse DERIT, estão avaliando se deve ou não retomar o texto original do projeto do governo, que foi desprezado depois de um motim dos governadores de direita, né? Olha, ontem foi um escândalo que aconteceu, né? 63 mandados de prisão, um ex-ministro da Previdência preso, ex-ministro do governo Bolsonaro, um ex-presidente do INSS preso, governo Lula, né? Muitos problemas aí na seara do INSS, e a gente vê com clareza que não importa mais nem discutir de quem é a culpa, parece que a culpa é de todo mundo, mas o INSS foi transformado em uma espécie de ninho de cobras da corrupção. Todo mundo estava ali para meter a mão, ministros, presidentes e tudo mais. Um absurdo essa situação que o Brasil está conhecendo, né, como se fosse um gueto, um nicho da administração entregue aos ladrões, tá? Lá no governo Bolsonaro. E o pivô dessa história toda é este homem aqui, olha, que você está vendo na foto, tá? Esse sujeito, ladrão, foi ministro da Previdência Social no governo Collor. Ele é o homem por trás dessa maquinação toda, diz a Polícia Federal, tá? O ex-presidente da gestão Lula, tá? Que foi preso ontem, o italiano, né, recebia uma propina de R$250 mil por mês para beneficiar uma entidade chamada Conafer, né? E então esse é o mundo dessas fraudes aí que a gente está começando a conhecer o alcance e a profundidade, mas desde já fica aqui a convicção, a partir do trabalho da Polícia Federal, de que ali havia um conluio de máfias que passaram de um governo a outro, que o governo Bolsonaro legou ao governo Lula. Olha só, sobre o cenário internacional, as manchetes não são nada alentadoras aqui para quem vive na América Latina, né? Começando por essa aí em cima, dizendo que a ameaça dos Estados Unidos à soberania da Venezuela está aumentando. Chegou lá aquele mega porta-aviões que tem mais de 300 metros de comprimento, que tem 95 aeronaves no seu bojo, e as ameaças continuam enquanto o mundo fica pasmado, né, diante das justificativas do Trump para um cerco político, por enquanto, um cerco político-militar, que ainda não se consumou, mas ao que tudo indica vai se consumar, vamos ver de que forma, né? E ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, a imprensa começa a dar voz às pessoas que estavam naqueles barcos que o Trump tem dinamitado lá, sabe? E a família de um pescador colombiano está lá reivindicando hoje no New York Times, né, que o governo dos Estados Unidos reconheça que ele era só um pescador, que não era traficante de nada, né? Imagina o pavor dos pescadores hoje ao sair com as suas embarcações, porque qualquer um pode ser atingido de repente, do nada, por um míssil disparado por um helicóptero ou por um avião que chega, ninguém sabe de onde. Santa Catarina continua dando exemplo de quão ridículo pode ser um governo local, né? E o governador Jorginho Melo, dessa vez, em matéria da nossa Amanda Miranda, está anunciando aqui que vai construir bunkers nas escolas lá no sul do país. As escolas mal têm um telhado de zinco, o governador está querendo construir bunker por causa da situação das ameaças climáticas, né? O curioso é que essa gente da extrema-direita
planeja aí gastar dinheiro fazendo obras como bunkers em escolas que mal têm salas de aula, mas não reconhece as mudanças climáticas, né? Continuam negando aí que haja um problema no clima, tá? Esses são os nossos destaques de hoje, são 7h16 e nós vamos começar pelo comecinho, tá? Quero dizer para vocês que o dia começou quente lá na COP30, os índios Munduruku estão lá fazendo um protesto em frente à Ala Azul, são mais ou menos 100 indígenas que nesse momento tentam forçar a segurança para poder entrar ali e cravar as suas posições, e a ONU fez uma carta reclamando da segurança e das condições com que o governo brasileiro fez a COP30, tá bom? Os protestos estão acontecendo, mas é normal, esperado que acontecesse mesmo, porque afinal de contas há uma queda de braço aí entre interesses específicos das populações ancestrais, dos indígenas, interesses ambientais e os interesses opostos, né? De quem acha que a Amazônia brasileira racionalmente precisa ser explorada, ou não. Basta lembrar que tem um monte de gente lá patrocinando a COP, inclusive empresas grandonas, né, que são empresas que devastam o meio ambiente, o que é assunto de outra controvérsia. Mas vamos nos ater aqui ao que importa mesmo, matéria do Brasil de Fato. O Alex vai mostrar para a gente a manchete, tá? Na Zona Azul da COP, manifestantes levaram ontem um boleto bancário para cobrar compromisso dos países ricos, né? Então é assim, pobres contra ricos, indígenas contra pobres e ricos, todo mundo contra todo mundo, mostrando que o mundo diverso dos nossos dias aqui contempla posições, né, que são posições referenciais, né, que não existe um referencial absoluto, são referenciais muito relativos. Está aqui o boleto que levaram ontem lá, tá vendo? Boleto vencido. Quarto do dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30 em Belém, foi marcado por fortes manifestações de movimentos populares. Na quinta, diversas organizações protestaram na entrada lá da Zona Azul, que é o espaço das autoridades, né? O espaço oficial reservado para negociações entre países, né? E cobraram mais eficiência sobre o clima. Antes mesmo do início das negociações, por volta das 8 horas, ativistas já exibiam cartazes pedindo celeridade nas negociações e ampliação dos investimentos em projetos de mitigação e adaptação. Até o fim do programa, se houver tempo, a gente atualiza as informações sobre a COP30, tá bom? Eu quero começar agora introduzindo aqui o assunto da semana, tá? Daqui a pouco o Lula vai falar sobre isso e nós vamos falar sobre isso também já com o nosso grande Kleber Lourenço, que é o repórter aqui do ICL. O que está acontecendo lá em Brasília? Empacou, depois de 4 versões, o projeto da tal Lei Antifacção, o PL Antifacção. Empacou por quê? Porque esse cara que vai aparecer aí na sua tela agora, chamado Guilherme Derrite, não tem a menor habilidade, tem a menor aptidão, tem o menor tino para estabelecer uma proposta que seja minimamente passível de representar um ponto de encontro para o governo e a oposição poderem começar a trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado em benefício do país, que é o combate à violência, né? Mas o Derrite não está lá para isso, o Derrite está lá para provocar o governo, para se apropriar de uma proposta que originalmente é do Ministério da Justiça, ou seja, do governo Lula, mas que o Tarcísio de Freitas quer transformar em munição eleitoral para que ele possa usar na próxima eleição. Enquanto eles pensam na próxima eleição, o país padece porque o crime organizado está aí, ganhou uma semana inteira sem ser molestado e continua se articulando, se estruturando, enquanto esses caras fazem guerrinha de 2026, antecipando o quadro eleitoral no plenário, tá bom? A matéria do Kleber Lourenço, que daqui a pouquinho vai falar com a gente, diz o seguinte: os deputados não descartam que o Derrite apresente um 5º relatório antifacção até a próxima terça, quando a proposta deve finalmente ser levada ao plenário. A avaliação circula entre parlamentares que acompanham as negociações e enxergam na sucessão de versões um sinal de que o relator ainda não estabilizou o texto. Um dos pontos que mais irritam deputados e governadores é a dificuldade de dialogar com o relator. Parlamentares afirmam que o Derrite apresentou as primeiras versões do relatório sem conversar com a maior parte das bancadas envolvidas e sem buscar alinhamento político mínimo. Por quê? Não está lá para passar uma proposta que dê sustentação, que dê base legal ao combate ao crime organizado do Brasil. Está lá só para criar confusão, é o papel que esse Derrite ocupa. Vou chamar o Kleber Lourenço, que já está posicionado aqui na nossa redação. Cadê ele, Alex? Oi, Kleber, bom dia.
Tudo bom, Kleber? Panunzio. Bom dia. Bem-vindo aqui ao Desperta. O pessoal estava louco para conhecer sua cara, viu, Kleber? Vocês podem ver, ele é bonito e é muito bem informado. Kleber, Olha só. bonito. Kleber, me conta, vou aqui mostrar a manchete de uma matéria que o Kleber produziu, que está no nosso site, que é essa aí, ó, PL Antifacção. Senadores avaliam retomar o texto original do governo federal. Conta para nós como, depois de tantas idas e voltas, o Senado começa agora a tentar se aproximar da proposta original, porque a Câmara não está se comportando, senão como a quinta série do Parlamento. Conta para nós, por favor. Então, Panunzio, não é de hoje que o Senado já está ficando cansado com as confusões criadas por Hugo Mota. Alguns meses atrás, é importante lembrar que num discurso ali bem informal e bem diferente do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ele chegou a comentar que estava cansado e que todo dia alguém aparecia com uma ideia nova, com um plano novo e uma confusão nova. Isso já dava um sinal de como estava o clima entre as duas casas. E aí os senadores começaram a acompanhar um pouco do desenrolar do PL antifacção, viram a situação que estava se construindo ali, 4 textos diferentes, cada hora um problema novo, desde dificultar o trabalho da PF, depois pedir que a PF avisasse os poderes estaduais sobre operações, e a falta de diálogo do Guilherme Derrite. Você até comentou sobre uma outra matéria minha, Panunzio, é importante ressaltar isso. O primeiro relatório do Guilherme Derrite foi apresentado sem conversar com ninguém. Ele foi anunciado praticamente numa hora como relator, na outra já tinha, em 24 horas já tinha um relatório pronto. O segundo relatório também foi sem conversar com ninguém, e isso foi irritando os deputados e também os senadores que viram que seria mais uma vez, assim como foi, por exemplo, na questão da isenção do imposto de renda, na PEC da blindagem, que o Senado precisa limpar a bagunça da Câmara, eles pensaram, tem mais uma confusão se construindo para a gente ter que resolver aqui também. Pois é, quer dizer, é isso que eu falei, comportamento de quinta série, né? Improdutivo, não deu em nada. Agora, espanta ver como a direita está perdida, né? E são vários players aí, porque é o seguinte, a história começa, gente, com o governo federal apresentando uma proposta de combate às facções que foi boicotada pelos governadores da direita, não foi isso, Kleber? Eles boicotaram e aí o processo parou, não houve avanço lá no parlamento. Aí aparece a emergência suscitada por aquela chacina no Rio de Janeiro e aí vem a extrema-direita com as armas e a bagagem de sempre. Eles querem um projeto para quê? Para fustigar pobre, é o que acontece. Escalam para isso um sujeito que é secretário de segurança do principal adversário ideológico do campo progressista, que é o Derrite, via governador Tarcísio de Freitas, e aí começa a coisa a degringolar, né? Porque as opiniões divergentes vão se avolumando, não houve nenhum tipo de possibilidade de colocar em votação, os governadores voltaram ao cenário para mais uma vez embaralhar a coisa, e aí o Derrite já está na 4ª proposta sem nenhuma consistência. Então, pode vir uma 5ª por aí, com o alerta do Senado de que esse mau comportamento ensejará a volta ao primeiro projeto original. Olha o tamanho da confusão, hein, Kleber? E, Panunzio, o que acontece? Que a confusão vai aumentando. O 4º texto, ele também está recheado de problemas. Um deles ao invés do Derrite trabalhar com a lei das organizações criminosas, que já existe e já está em vigor no país, ele decidiu criar um outro tipo penal, uma outra lei, basicamente por motivos de vaidade, ele quis criar uma lei para chamar de sua, e aí você cria 2 tipos penais, ou seja, 2 leis diferentes tratando do mesmo assunto. Você pode criar uma confusão de que na hora que for ser julgado um faccionado, um traficante, qual lei vai ser utilizada. Então, ó a bagunça que vai se formando. Isso provavelmente vai parar em STF, e se não parar em STF, vai causar embaraço em julgamentos já em andamento, tanto na Justiça Estadual e Federal. Então, é uma preocupação também do Senado, e por isso que esses senadores, inclusive um dos senadores que vem acompanhando essa história bem de perto é o próprio Renan Calheiros, que foi muito ativo na questão da isenção do imposto de renda e também na PEC da blindagem, foi uma das vozes mais contrárias à PEC da blindagem do Senado, e ele também está acompanhando de perto, uma vez que ele já foi ministro da Justiça e ele defende a criação da pasta da Segurança Pública, Panunzio. E aí, dentro dessas confusões que vão se armando, um exemplo de como a coisa é delicada e complicada
é um episódio que aconteceu essa semana. Na terceira versão do relatório do DERIT, tinha a definição de que o Senado, a Polícia Federal teria que avisar aos governos estaduais sobre as operações e investigações em andamento. Isso já era um absurdo. Por quê? Olha o que aconteceu essa semana. Lembra lá atrás, Panunzio, quando o Cláudio Castro pediu a transferência de presos do Comando Vermelho para presídios federais? Essa transferência, o governo do Rio de Janeiro vazou para a imprensa, e a imprensa acompanhou a transferência dos criminosos ao vivo, tinha helicóptero seguindo em tempo real a transferência. Se alguém quisesse fazer um resgate, um atentado, qualquer coisa, ali estava posta a situação. Então, veja como... Imagina o que aconteceria se toda vez que a Polícia Federal fosse investigar algo, tivesse que avisar os governos estaduais. Um exemplo é esse caso do Rio de Janeiro. E aí um outro ponto importante é, Panunzio, os governadores de direita, principalmente, eles criaram vários entraves à PEC da Segurança Pública, que é um outro projeto do governo, porque eles eram contra o governo federal ter que assumir investigações e atuar contra o crime organizado. Eles queriam deixar isso nos seus próprios estados. Ou seja, por que isso? Tem um ataque da Polícia Federal no primeiro texto do DERIT, que limita a atuação. Tem os governadores de direita, que são contra a atuação da Polícia Federal no combate a facções. Então, olha só o cenário que vai se formando aí e que vai criando cada vez mais embaraços, mais crises. E o texto do governo que o Senado quer retomar, quando chegar o PL antifacção no Senado, ele já, inclusive, resolve aquele problema de 2 tipos penais. Ele trabalha aprimorando a lei das organizações criminosas. Muito bom. Para mim, o mais estranho dessa história toda é o fato do DERIT estar tão empenhado em afastar a Polícia Federal da investigação de crimes que ele, né, no parágrafo 2, a linha A da sua segunda versão, estabeleceu lá como crimes de atribuição exclusiva das polícias civis, portanto, do secretário de Segurança e dos governadores, né? Kleber, olha, gostei muito de você aí, gostei muito. Kleber vai estar sempre com a gente por aqui, tá, pessoal? E ele é o nosso guia aqui, porque ele é que está atento às notícias que acontecem enquanto a edição está no ar. Obrigadão, Kleber. Valeu, hein? Obrigado, Panunzio. Obrigado à comunidade do ICL. Um bom dia para todo mundo. Eu preciso só te dizer que eu não fui muito sincero quando eu falei que você estava bonito, tá? Tchau. Tudo bem. Tchau, tchau. Bom, gente, olha só. Eu vou chamar agora o Lula Costa Pinto, lá de Brasília. O Lula está super atento a essa história toda aí do DERIT, né? E, olha, é uma frustração quando a gente encerra mais uma semana sem as armas que há tanto tempo o governo promete, né, para combater o tráfico de drogas, para combater essas máfias, o crime organizado, e eles estão aí se articulando, porque a cada golpe que acontece, rapidamente, eles têm uma capacidade, uma resiliência gigantesca, né, e já o governo claudica nessas questões aí da divisão ideológica. O governo que eu falo é o conjunto do governo, tá? Executivo, legislativo e todo mundo mais. Alex, está aí o Lula prontinho já? Deixa eu botar o Lula aqui na linha. Está aí o nosso querido Lula. Lula, já estava até com saudade de você, tão tensa foi essa semana. Falei, preciso chegar na sexta-feira lá para a gente conversar com o Lula, para ver que diabo de coisa foi isso. Mas vamos continuar aqui na questão do DERIT, por enquanto, tá? Como é que você está vendo esse movimento incerto todo aí, de vai e volta, apresenta relatório, retira relatório, muda a proposta, mas sempre com dificuldades para a Polícia Federal, Lula? Fábio, o deputado turista, como eu chamo, Guilherme DERIT, porque ele se licencia da Secretaria de Segurança Pública para passar uma semana em Brasília. Esse era o contrato e o acordo dele com Hugo Mota e com o chefe dele, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Ele desceria em Brasília para aprovar a toque de caixa um relatório que ele já trouxe escrito para cá, propondo alterações nada sutis, alterações cruciais e o desmonte da proposta do governo de uma lei antifacção, né, para o país, em que você tornasse, ao contrário do que pretende o DERIT e o Hugo Mota e a extrema-direita, que você tornasse a Polícia Federal a espinha dorsal da estratégia de apuração, de combate ao crime organizado, às facções, ao narcotráfico.
fazendo com que a estrutura federal estivesse sempre à disposição dessas apurações e desse desbaratamento de quadrilhas em todo o país. O Derrite pousa aqui, então, para uma agenda política, que era desautorizar o governo federal na apresentação do seu projeto de lei, que levou tempo na sua construção e que o governo tinha entregue corretamente, porque tem que ser assim, ao Congresso, para uma discussão com a sociedade. Câmara dos Deputados é, por definição, a casa do povo, dos representantes do povo eleitos nas urnas. E era ali que a discussão tinha que se dar de forma aberta com a sociedade, com os ministérios públicos estaduais, com o Ministério Público Federal, com a academia, por que não, com setor, com o judiciário, com o poder judiciário, que é a última instância dessa apuração, porque está no topo, né, da cadeia punitiva, né, ao crime, né, com as defensorias públicas, com quem está envolvido nesse combate ao crime. E aí chega o Derrite como um representante impector dessa extrema-direita, pousa na Câmara para passar o trator e a patrol, né, nas propostas de governo, sequestrando uma agenda que era uma agenda de Estado, apresentada pelo governo federal, mas uma agenda de Estado. Deu tudo errado. Por quê? E por que deu tudo errado? Porque Hugo Mota é um absoluto trapalhão. É um trapalhão que não consegue entregar nada do que está combinado entre ele e os seus senhores. E quem são os senhores do Hugo Mota? Eduardo Cunha, a quem ele prestou muitos serviços quando Eduardo Cunha era presidente da Câmara. Não esqueçamos que o Hugo Mota, ele se prestava ao papel de apresentar requerimentos de informações e de criar jabutis em projetos de lei, jabutis em medidas provisórias que eram fabricados no gabinete de Eduardo Cunha e que Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, não podia apresentar em plenário. Era Hugo Mota quem fazia isso como um serviçal. E Arthur Lira, que foi conduzido aos píncaros da glória da Câmara por Eduardo Cunha, e que foi quem escolheu Hugo Mota para ser o títere, né, que estaria no cargo de presidente da Câmara enquanto ele continuaria a mexer com as cordas por trás, né, desse teatro de bonecos que é a presença da extrema-direita na Câmara dos Deputados. E aí o Derrite chegou para fazer essa aprovação e deu errado. Lula, eu tenho aqui, você está falando aí sobre a relação, né, quem é que manda em quem lá no Congresso, parece muito claro. E anteontem, aliás, nós tivemos a divulgação de uma foto, que é uma foto icônica, né? Eu vou botar aqui para você no ar, põe aqui para nós, olha aí, ó, esse jantar aí. Quem são essas três pessoas aí? Do lado direito, Derrite, ao centro, Arthur Lira, e do lado esquerdo, Eduardo Cunha. Esse triunvirato é o triunvirato que manda na Câmara hoje, porque esta é a gente que tem ascendência sobre Hugo Mota, não é isso, Lula? Isso, eu não diria que o Derrite, que está aí na foto, manda na Câmara. Ele é um pau mandado, né? Vamos dizer assim. Essa foto, que é uma foto fantástica, porque ela parece o fotograma de um filme de máfia, como, aliás, lembrou o Chico Sá nas redes sociais. E em cima dessa lembrança do Chico Sá, eu fiz quase que uma crônica, né? Também está nas nossas redes do ICL, mostrando que essa foto, que, mais uma vez, foi feita pela coluna do jornalista Guilherme Amado, que estava nesse restaurante, que se chama Manuelzinho, que é um português que fica na 404 Sul, aqui em Brasília, mostra um Eduardo Cunha colocado nessa cabeceira imaginária de uma mesa redonda, como se fosse o Paul Sorvino do filme Os Bons Companheiros, né?
do Martin Scorsese, né? Onde ele é o mafioso velho que está imaginando que a máfia ainda está coesa e vencendo, e ao lado dele tem o Arthur Lira, que é o próprio Don Corleone, né, do Poderoso Chefão, do Francis Ford Coppola, né? E aí tem um desastrado Derrite na mesa. O Derrite é o Mr. Orange, de Cães de Aluguel, né, do Tarantino, né? E quem foi o Mr. Orange na fita? O Mr. Orange foi o ladrão que saiu ferido daquele primeiro assalto, né, a banco no início do filme, né, dos Cães de Aluguel, e que desmontou todo o plano. Pelo fato de ele ter sido ferido no assalto, porque foi desastrado na ação, ele desmontou o plano. E a partir daí, né, segue o filme Cães de Aluguel, mostrando como deu tudo errado e como foi uma grande atrapalhada. Então, o Derrite é este personagem sentado nesta mesa, neste flagrante de uma noite típica de Brasília. Esse jantar foi na quarta-feira à noite, quando eles já sabiam que não conseguiriam votar o quarto relatório do Derrite nesta semana, que iriam jogá-lo para a semana que vem para votar o quinto relatório do Derrite, né? E que eu digo, não será, ou se ele for aprovado, não será o que eles queriam. E se não for o que a sociedade quer, ele não conseguirá votar. Lula, essa foto é isso. Lula, olhando a foto aqui, me ocorre a sensação que deve ocorrer a todo mundo, tá? Com gente da qualidade do Eduardo Cunha e do Arthur Lira nessa mesa, dá para entender direitinho a implicância do Derrite com relação às investigações da Polícia Federal, né? Afinal de contas, o do meio está enrolado até o pescoço, com denúncias que começam aí com a compra de kits de robótica e por uma fortuna que surgiu quando ele já era um político proeminente, e o outro todo mundo sabe. Já puxou cadeia, né? Roubou pra caramba, perdeu o mandato porque mentiu sobre contas no exterior, que ele sempre negou, e tinha. Então está explicado aí por que não sai esse projeto contra o crime organizado. Porque se tem uma associação muito bem organizada, é essa que a gente vê criada aí em volta dessa mesa, Lula. Exatamente. E, Fábio, aí só para a gente encerrar esse assunto da foto, é o seguinte, essa foto mostra que Brasília viveu uma noite de Bacurau, né? Onde os feios, sujos e malvados se reuniram, né, para um jantar de tentativa de reorganização da máfia. E aí tinha um agente secreto, que era o repórter da coluna do Guilherme Amado, para fazer a foto, né? E agora só uma coisa, não se ouviu som ao redor, né, ali no restaurante, porque eles estavam afastados. E na saída do jantar, o repórter tentou ouvir o Derrite foi absolutamente grosseiro, sequer olhou para ele, entrou no carro, foi embora, foi grosseiro como ele foi grosseiro com a nossa Heloísa Vilela aqui, caminhando pela Câmara dos Deputados, porque o Derrite acha que vai ser fácil ter vida em Brasília, e não é, né? Ele não poderá usar aqui da arrogância que ele usa, né, sob a proteção do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Muito bom. Lula, valeu, bom fim de semana para você, muito obrigado, tá? E vamos ver na semana que vem como é que é isso. O Lula está aqui na segunda-feira com a gente para iluminar aqui como é que vai ser a próxima semana. Ele fechou... Fábio. Oi, fala, Lula. Não, eu ia te agradecer, né? Achei que... Não, imagina, não tem nada que agradecer não, eu que tenho que te agradecer, Lula. Um abração para você, bom fim de semana aí, tá? Obrigado, obrigadaço. Até logo. Tchau, tchau. Então vocês viram aí, né, gente? Pode isso? Quer dizer, quem é que está tratando, quem é que está pautando o Derrite, né? Eduardo Cunha e Arthur Lira? Vocês acham mesmo que essa gente está interessada em empoderar a Polícia Federal para combater crime organizado? Existe máfia mais organizada do que a máfia dos políticos corruptos que estão lá em Brasília tentando, de todas as formas, aumentar a imunidade dos ladrões? Porque é óbvio que esse pacote imaginado aí na cabeça do Derrite era um pacote contra
a coação que os parlamentares estão sofrendo por causa de dinheiro que eles metem a mão lá. Não estou falando que são todos, não, mas pelo menos 20% do Congresso está absolutamente enrolado, com emenda PIX, com outros escândalos de corrupção, né? E a vida deles não vai ser fácil se a Polícia Federal não perder as suas competências e atribuições, tá bom? Então, espera-se uma quinta versão do DERRIT, porque as inconsistências nas 4 versões preliminares são muito grandes, né? Gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre outro escândalo, que é o escândalo do INSS, né? Ontem foi um dia muito pesado para essa quadrilha, que agora a gente sabe era composta por gente da cúpula do Ministério da Previdência e também do INSS. Vou mostrar para vocês aqui no nosso site uma das matérias, são várias hoje, né? Ela diz o seguinte, olha, a PF aponta um ex-ministro de Bolsonaro, que é esse sujeito aqui, olha, esse sujeito aqui, tá bom? Era ministro de Bolsonaro e foi este sujeito quem deu a base logística sobre a qual se estabeleceram aí essas quadrilhas para meter a mão no dinheirinho suado dos aposentados, gente que trabalhou a vida inteira e que vinha sendo roubada por este cara e por outros da laia dele, né, na mão cheia, tá? Na mão cheia. Vamos ver aqui o que é que nos diz o André Richter da Agência Brasil em matéria espelhada no nosso site. A Polícia Federal concluiu que o ex-ministro da Previdência, José Carlos Oliveira, atuou como o pilar institucional para o funcionamento do esquema de descontos não autorizados nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. A conclusão está no relatório de investigação que baseou a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a deflagração dessa nova fase da operação sem desconto da Polícia Federal. Na manhã de ontem, Oliveira foi um dos alvos da PF, passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica e eu não entendo por que não foi preso, tá? Sinceramente. Porque se o ex-presidente do INSS foi preso, por que esse outro ladrão não foi preso junto com ele? Mas segue aqui a reportagem. Durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, Oliveira foi presidente do INSS, diretor de benefícios do órgão, ministro da Previdência, tá? Pasta para a qual o órgão está subordinado. De acordo com a investigação, Oliveira autorizou repasses ilegais e recebeu vantagens indevidas. No relatório, ele também é citado pelo nome religioso de Ahmed Mohamed Oliveira. Após apreender uma planilha, os investigadores conseguiram identificar o recebimento de pelo menos R$100 mil de propina de empresas de fachada. E segundo a PF, ele foi citado pelos codinomes São Paulo e Yasser, os 2 nomes pelo qual ele era conhecido no bojo dessa organização criminosa. E além disso, a PF apontou que em junho de 21, na condição de diretor de benefícios, ele já havia tocado lá a liberação de 15 milhões e 300 milhões para a tal Conafer. Conafer é o quê? A entidade mais vigarista de todas as que se organizaram para tungar a aposentadoria dos brasileiros. Conafer é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, tá? Essa liberação incluiu cerca de 30 listas fraudulentas que permitiram os descontos de, sabe quanta gente? 650 mil beneficiados, tá? A PF também apontou que há indícios de que o esquema continuou durante o período em que Oliveira assumiu o cargo de ministro da Previdência Social. E aqui um trechinho do que nos conta o relatório. Várias das mensagens interceptadas pela PF geram fortes indícios de que o esquema criminoso envolvendo o investigado José Carlos de Oliveira, esse ex-ministro do Bozo, tá, do Bolsonaro, em pleno funcionamento também no período em que ele era ministro do Trabalho e Previdência Social no Brasil. Que bonito isso, né, gente? Como exemplo, a PF cita mensagens de WhatsApp e indícios de que valores obtidos ilicitamente foram repassados a Oliveira quando ele era ministro de Estado, tá? E agora eu vou dizer para vocês o seguinte, há a interceptação de uma mensagem na qual esse sujeito agradece o recebimento de propina, tá? E, bom, continuando aqui com isso, ontem foi preso também o ex-presidente do INSS, né? Uma vergonha, esse já no governo Lula, tá? E aqui não há que falar, mas é coisa de um governo contra. Não, ladrão é ladrão, bandido é bandido. Esse cara, pelo que a Polícia Federal conta, era um baita de um bandido, tá? Olha, tá aí a manchete para vocês. A PF diz que o ex-presidente do INSS recebia 250 mil reais de propina. Então temos
um ex-ministro do Bozo e um presidente do INSS nomeado pelo Carlos Lupe, tá? Ministro da Previdência do Lula. Vamos ver o que nos diz aqui a manchete, que dá conta de que ele recebia R$250 mil só de propina. É o que se sabe até agora. Outra matéria do André Richter, da Agência Brasil, que diz o seguinte: a Polícia Federal apontou que o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, recebia 250 mil mensais em propina no esquema de descontos não autorizados em benefício de aposentados e pensionistas. A conclusão está no relatório de investigação, que baseou nesta quinta-feira a deflagração da nova fase da operação sem desconto da Polícia Federal. Stefanuto foi preso por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo, e segundo a PF, o ex-presidente do INSS tinha influência nessa tal Conafer, essa entidade vigarista que estava lá para roubar dinheiro de aposentado, né? E recebia propina utilizando o quê? Empresas de fachada. Entre essas empresas, uma pizzaria e um escritório de advocacia. De acordo com os investigadores, ele foi citado nas investigações porque ele era conhecido pelo codinome de italiano, né, que recebeu graças a esse sobrenome, Stefanuto. A apuração apurou que grande parte dos pagamentos foi realizada entre junho de 2023 e setembro de 2024, quer dizer, até um ano atrás. E o relatório aponta o seguinte: ficou claro que, em troca da sua influência, Stefanuto recebia propinas recorrentes utilizando diversas empresas de fachada para ocultar os valores. O valor mensal da propina aumentou significativamente para 250 mil depois que esse safado assumiu a presidência do INSS. Os pagamentos provinham diretamente do escoamento da fraude em massa da Conafer. E a matéria continua dizendo que, para os investigadores, ele exerceu um papel de facilitador do esquema e citou, antes de se tornar presidente do INSS, que ele foi procurador do órgão. Stefanuto agiu de forma decisiva em duas frentes. Primeiro, facilitando juridicamente a celebração de um acordo com a Confer em 2017 e, segundo, blindando o esquema na função como presidente do INSS, o que resultou no aumento da propina mensal para 250 mil reais. Uma vergonha, um absurdo completo isso aqui, tá? E, enfim, o clima esquentou, né? Agora, na CPI do INSS, né? Na internet tem um barulho lá, mas na CPI do INSS está um silêncio lá. Por quê? Porque os bolsonaristas que pretendiam atacar o governo do PT, que também tem um monte de culpas nessa história toda, perderam a narrativa. Porque a cada dia fica mais claro que o esquema realmente nasce lá, se consolida lá, cria o espaço lá e chega até aqui, incompreensivelmente também. E aqui, francamente, não há justificativa para a história de que demorou 3 anos para a gente perceber isso. O presidente do INSS sabia disso, assim como o ministro da Previdência da gestão anterior, tá certo? Gente, eu vou voltar a falar aqui sobre o pacote da segurança, porque o Brasil urge, né? O Brasil pede a solução desse problema e a paciência da população está acabando, né? E, bom, o governo tem lá uma expectativa, tinha uma expectativa de aprovar isso rapidamente, que não se consolidou. Agora eu vou mostrar para vocês uma matéria do Brasil de Fato e uma fala do ministro Haddad sobre o problema. Olha aí, o governo quer a aprovação da PEC e outros projetos de segurança pública até o fim do ano. O presidente Lula reuniu os ministros ontem e pediu empenho para garantir o andamento desses projetos lá no Congresso. O presidente Lula se reuniu com ministros ontem no Planalto para discutir o tema da segurança pública, o andamento dos projetos enviados lá ao Congresso e, segundo a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, o governo quer que a PEC da segurança pública e o PL antifacção sejam aprovados até o fim do ano. A ministra disse o seguinte: nós queremos fazer um esforço porque eu acho que até o final do ano esses instrumentos legislativos têm que estar definidos. Ela descartou que seja conflitante a tramitação das duas propostas simultaneamente, né? Disse o seguinte: a gente gostaria muito de que a PEC fosse aprovada logo, tanto que ela foi antes para o Congresso Nacional, está lá já desde abril, né? Portanto, nós já temos aí mais de meio ano perdido só na paralisação da tramitação dessa PEC. Prossegue aqui a ministra. Obviamente que agora, chegando o final do ano, a gente tendo que fazer os enfrentamentos nessa situação das organizações criminosas, seria importante que a gente conseguisse a apreciação dos dois ao mesmo tempo, né? Participaram da reunião ministros que são ex-governadores de Estado, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, quer dizer, uma grande equipe, né? O Wellington Dias,
Renan Filho, Valdes Góes, um monte de gente para participar dessa discussão. Vamos esperar que vá além das reuniões. E o ministro Fernando Haddad, ontem, ele nominou a razão da demora e do impasse atualmente sobre o projeto da lei antifacção. Vamos ver o que disse o Haddad ontem, ressaltando desde já que ele considera que o DERIT não tem a menor vocação para aquilo que se propõe fazer com relação a esse projeto. Roda para nós, por favor, Alex. O que eu entendo é o seguinte: um projeto dessa envergadura, ele tinha que, primeiro, qual é o relatório definitivo? Deixa em consulta. Deixa 2 semanas para ser discutido, 3 semanas para ser discutido. Qual é o problema? A nossa PEC da Segurança Pública está há quantos meses no Congresso Nacional sendo debatido? O relator Mendonça Filho já esteve comigo, fez a gentileza de ouvir a Receita Federal, foi aos governadores, não privilegiou um ou outro governador, foi ouvir de uma maneira geral. Todos os governadores são filhos de Deus, né? Não são? Nenhum projeto se vota dessa maneira. Agora, sequer os interessados estão sendo ouvidos. E o fato da Receita e a polícia não terem sido ouvidas é incompatível. Vê, o devedor Contumaz, que está há 8 anos tramitando, não é votado. Isso combate o crime organizado. E por que não vota? O que está por trás desse procedimento em relação a um projeto tão importante que recebeu a chancela de todos os senadores da República, depois da Operação Carbono Oculto? Aí vai para a Câmara e para. E aí pega um projeto que acabou de chegar, vota, sem ouvir ninguém. E esse que ouviu todo mundo, não vota. Então, começa a ficar estranho. Gente, ainda voltando lá atrás para falar sobre ainda essas fraudes aí do INSS, essa coisa pavorosa, só para não dizer que eu registrei rapidamente aqui, olha só esse sujeito. Você conhece ele? O pessoal de Minas Gerais conhece, pelo menos uma parcela conhece bem esse rosto aí. Provavelmente daqui a pouco cairá no ostracismo porque as denúncias contra ele são gravíssimas, né? Esse deputado está aqui em matéria do valor econômico, né, chama Patterson. Era o cara mais bem pago pela máfia da propina do INSS, tá? Um sujeito jovem desse, como é que conseguiu se imiscuir nesse esquema criminoso? É algo para ser descrito depois, né, pela história. A matéria afirma que ele, Euclides Patterson, do Republicano de Minas Gerais, era justamente a pessoa mais bem paga na lista de propinas da tal Conafer, né, a associação pilantra que fazia descontos indevidos de funcionários, tá bom? Vamos andar aqui com o noticiário, porque o tempo está acabando, e eu preciso registrar aqui também, né, no blog do Fausto Macedo, está aqui a informação, está também em outros lugares, mas está aqui, e dando conta de que o Supremo Tribunal Federal começa hoje a discutir o que fazer da denúncia contra Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo contra o pai. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai definir no plenário virtual, né, se o processo contra o deputado deve ser aberto por causa da acusação da campanha que ele fez, a campanha antipatriótica lá nos Estados Unidos, uma campanha de lesa pátria, né, com o objetivo de criar um ambiente de intimidação para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E ela diz aqui literalmente o seguinte: a primeira turma do Supremo começa a decidir nesta sexta, 14, a partir das 11 horas, se acolhe ou não a denúncia contra o deputado Eduardo Bolsonaro por obstrução no processo da trama golpista. Os ministros vão analisar no plenário virtual se a denúncia da PGR cumpre os requisitos para desencadear um processo criminal, que se chama de jargão jurídico de justa causa da ação penal. Neste momento, os ministros verificam se a PGR comprovou a materialidade dos crimes, ou seja, se demonstrou que eles aconteceram e se houve a descrição do contexto. O mérito das acusações só vai ser analisado no fim do processo, se ele for aberto. E eu quero lembrar aqui para vocês que a primeira turma tem adotado uma inaudita celeridade, né? Ela tem votado com muita rapidez no plenário eletrônico, né? E nós tivemos agora, por exemplo, no recurso do Bolsonaro e dos demais réus, nós tivemos uma decisão que se esperava, ainda poderia durar mais uma semana, mas acabou no 2º ou 3º dia, tá? Vamos dar uma olhadinha lá em Santa Catarina para ver o que está fazendo lá o governador Jorginho Mello, porque Santa Catarina agora está na moda, né? Não há um dia em que o estado mais bolsonarista do Brasil não gere alguma manchete alegórica. E muito disso por causa da nossa Amanda Miranda, a super repórter do ICL lá no estado de Santa Catarina, que acabou colocando no foco as ações estapafúrdias desse processo do bolsonarismo lá, né?
A manchete de hoje é essa aqui, olha, manchete da Amanda, tá? Jorginho Mello anuncia bunkers em escola. Bunkers. Mas o governo evita explicar o projeto. Por quê? Provavelmente porque não tem explicação nenhuma. Deve ter sido uma ideia que ocorreu lá na cabeça desse governador aí e que do nada gravou um vídeo na internet. Antes de mostrar o vídeo, vou ler aqui para vocês aqui, olha. Dividido entre o Consórcio da Paz, né? Ele foi intitulado marqueteiro do Consórcio da Paz, que é a corruptela que inventaram para batizar esse grupo de governadores de direita contra o pacote de segurança do governo federal. Então, vai lá. Dividido entre o Consórcio da Paz, estabelecido com governadores de direita para tomar a agenda da segurança pública, e entre as rachaduras do bolsonarismo que tomam conta do debate eleitoral em Santa Catarina, Jorginho Mello conseguiu se envolver em uma nova polêmica. O governador do estado anunciou a construção de bunkers, isso mesmo, de bunkers, nas escolas públicas como estratégia de prevenção às cada vez mais comuns catástrofes climáticas em Santa Catarina. Imagina um estado em que as escolas públicas mal têm lá um telhado de zinco, né? O governador vai construir bunkers lá para os lados, que é em todas, tá? Medida teve uma rápida repercussão, o anúncio foi feito por Jorginho no Instagram, sem explicar de onde é que ele tirou esta ideia magnífica. Ele gravou um vídeo sobre os escombros, lá visitando os escombros de uma escola estadual que se chama Jacó Maran, em Dionísio Cerqueira, onde aquele tornado provocou destruição enquanto as crianças lanchavam na última sexta-feira. E aí a deputada Luciane Carminati, do PT, que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, reagiu a esse vídeo que você já vai ver. Ela disse o seguinte, ó, não tem laje nas escolas, não tem cobertura nas escolas. Essas escolas de Dionísio têm um ginásio, tem sala de aula e não tem laje. Aí nós vamos fazer um bunker. Eu quero saber como é que vai funcionar isso, perguntou essa deputada no vídeo. Ela também questionou como a proposta seria aplicada em escolas com 1.000 alunos, por exemplo. Que diabo de bunker é esse? Vai ter que ser do tamanho da própria escola. Roda o VT para nós, por favor. Vamos ver Jorginho Mello fazendo o seu proselitismo e lacrando nas redes sociais de Santa Catarina. Por favor, Alex. Nós vamos começar a construir bunker nas escolas estaduais, em todas elas, quando reformar, quando construir novas, para proteger os nossos alunos e os professores de catástrofe. Essa escola de Dionísio Cerqueira ficou toda destruída e, graças a Deus, nenhuma criança ferida. Mas não quero mais correr risco. Vamos iniciar a reforma imediatamente, já prevendo uma sala de proteção, um bunker reforçado para casos de tornados e outras emergências. Bom, gente, vocês viram aí. O que você achou disso, essa ideia? Esse governador é criativo pra caramba, né? Fala sério. Olha, antes de terminar, quero mostrar para vocês imagens de uma explosão que aconteceu na zona leste de São Paulo. É uma explosão pavorosa que aconteceu, deixou 10 feridos. Vou até pedir para o Alex já entabular o vídeo aí, porque meu tempo está no limite aqui. Por favor, pode rodar enquanto eu descrevo a cena, Alex, por favor, o vídeo da explosão tá aí, olha. Essa aí é a Avenida Salim Farah Maluf, tá? Existia um imóvel, logo aí você vai ver onde vai levantar, olha aí, olha, que coisa terrível, né? Foi uma explosão gigante. Essa avenida é uma avenida extremamente importante, que é uma artéria de ligação da Zona Leste com a Zona Norte, com o centro da cidade de São Paulo, e na hora em que a explosão aconteceu, havia muita gente na rua, tanto que ela produziu 10 feridos. E sabe o que que existe nessa fábrica? Olha aí, ó. E olha só, mais um outro ângulo da explosão, incrível, né? Parece essas imagens que a gente vê de Israel bombardeando a faixa de Gaza, né? E, enfim, 10 pessoas feridas, e a suspeita da polícia é de que nesse imóvel, que foi objeto desse incidente, desse acidente pavoroso, funcionasse um depósito de explosivos para fabricação de balões, que são outra praga urbana aqui da cidade de São Paulo, tá bom? Pessoal, estamos chegando no fim de semana, né? E o fim de semana vai ser uma alegria, porque a gente não tem que trabalhar e a gente vai aproveitar bem, apesar da chuva que vai cair aqui por São Paulo. E você vai se preparando, porque daqui a pouco você não vai ter tempo livre, porque você vai, tenho certeza, querer fazer essa pós que o ICL está lançando no dia 27 de novembro, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Olha, não deixe de fazer isso. Teoria Crítica, Escola de Frankfurt. É muito legal conhecer o ângulo de visão de gente como Adorno, Horkheimer, né, e outros grandes pensadores do século passado que colocaram a nu as entranhas do capitalismo. E é sobre isso esse curso que está sendo estruturado pelo Gessé Souza e que o ICL vai levar para você como pós-graduação. Eu já falei, eu
vou fazer minha inscrição, porque esse assunto me interessa, conhecer melhor sobre a visão da chamada teoria crítica da sociedade, tá? E para você fazer a sua inscrição, não precisa, para apresentação para aula magna, não precisa ser membro da comunidade do ICL, não precisa nada, é de graça para todo mundo mesmo, tá? Vem aqui, olha, no despertaicl.com.br, deixa o seu e-mail, despertaicl.com.br e seja feliz com os grandes professores que vão dar esse curso aqui pra gente, tá bom? Um abração para vocês, bom fim de semana, galera, e eu espero encontrar vocês aqui na segunda-feira às 7 da manhã para a gente passar o fim de semana e antecipar como vai ser a semana de todo mundo, tá bom? Obrigadão pela audiência, valeu, tchau! Nenhum saber é neutro. Nem a música que a gente ouve, nem as notícias que lemos, nem as teorias que estudamos. Tudo traz uma visão de mundo e quase sempre essa visão depende de quem já está no poder. A teoria crítica surgiu para mostrar essas ideologias disfarçadas de verdade. Na nova pós do ICL, você vai aprender a enxergar essas formas escondidas de dominação e usar o conhecimento como ferramenta de libertação. Dia 27 de novembro, uma quinta-feira, 8 da noite. Lançamento oficial da nova pós-ICL, com condições especiais para quem estiver presente.